Bem, nós estamos aqui no estúdio com o professor. Veja, nós estamos discutindo esse assunto já há bastante tempo, né? E estamos chamando vários especialistas. Estamos hoje aqui com o professor Sérgio Médici, ele que é engenheiro, é especialista em Minas. Obrigado, professor, por ter vindo aqui. Obrigado pelo convite. Vai participar comigo, com a Paula, enfim, nós vamos botar a Paula aqui também junto para a gente poder falar sobre essa questão toda do que aconteceu lá em Brumadinho. Policiais técnicos científicos de São Paulo vão hoje a Belo Horizonte para auxiliar na identificação dos corpos. A Paula Araújo está lá na superintendência da Polícia Técnico-Científica da capital paulista e conta para a gente os detalhes. Ô, Paula, bom dia para você. Tem dois legistas aí também, parece que na equipe. Agora, esses dois legistas, eles devem ir para Belo Horizonte, né? Porque a identificação está sendo feita lá em Belo Horizonte, né? Eu queria que você explicasse isso para a gente. Bom dia. Oi, Brunier, bom dia a você, bom dia a todos. É exatamente isso. Na verdade, são 7 policiais, 7 profissionais ao todo que foram destacados e eles vão até o IML de Belo Horizonte para ajudar na identificação dos corpos. Inicialmente, eles devem permanecer por lá por 4 dias, mas esse período, claro, de acordo com a necessidade, pode se estender. Eles estão terminando de organizar tudo aqui para sair a qualquer momento. Eles vão fazer essa viagem, então, de carro daqui de São Paulo até Belo Horizonte. Ao todo, são 2 médicos legistas, 2 atendentes de necrotério e 3 auxiliares de necrópsia. Eu vou conversar, então, agora com os 2 médicos legistas que estão, então, nessa equipe, para a gente entender como é que vai ser o trabalho. Aqui ao meu lado tem o Antônio e a Carla. Vou conversar primeiro com o Antônio, que está aqui desse lado. O Antônio, ele estava me contando o seguinte, que ele tem 20 anos já de experiência na polícia e que ainda assim sabe que vai ser um trabalho muito difícil. É isso, Antônio? Bom dia. Sim, nós estamos indo para auxiliar os serviços de identificação das vítimas de Brumadinho em Belo Horizonte, mas mesmo com toda a experiência que a gente tem, é uma situação muito difícil. A gente sabe a angústia que as famílias estão vivendo, a importância de fazer a identificação médico-legal para que possam ser executadas as inumações com toda a tranquilidade para as famílias. Agora, doutor, em que situação os corpos estão nesse momento para que precise desse apoio tão intenso, né, de médicos legistas e que tipo de equipamentos, qual vai ser o trabalho exatamente que vocês devem fazer no local? Então, muito maior do que o estado de problema maior, o estado dos corpos, é a quantidade de vítimas. Então, a quantidade de vítimas associada ao estado de decomposição desses corpos vai dificultar o trabalho. A identificação médico-legal ela é feita com base na papiloscopia, nas impressões digitais no primeiro momento, num segundo momento através da documentação odontológica e num terceiro momento o DNA. É claro que depois de 7 dias já não temos mais condição de fazer identificação visual, uma vez que 24 horas depois da morte as feições se modificam bastante e não é possível reconhecer uma pessoa falecida. Já é necessário, né, usar outras técnicas antropológicas para a identificação médico-legal. E esse é o nosso objetivo, prestar auxílio na identificação das vítimas que estão sendo levadas para Belo Horizonte. Doutor Antônio, muito obrigada pelas informações. E, Brunier, a gente começou falando que eles vão até o IML de Belo Horizonte, mas eu estava conversando agora há pouco com a doutora Carla, que está aqui do meu lado. Eu vou passar para esse lado, doutor, para conversar com a doutora Carla. E ela me disse o seguinte, que eles foram destacados para o IML, para Belo Horizonte, mas se for necessário, podem ir até a região onde tudo aconteceu, podem ir até o local, ficar de frente, né, com a situação. É isso que você me passava, né, Carla? Bom dia. Bom dia. Então, o que a gente é isso que a gente conversou antes, né? A gente está indo à disposição das equipes do IML de Belo Horizonte, do comando de crise da situação e vamos para ajudar. Onde eles precisarem da gente, a princípio no IML, com essa ajuda na identificação dos corpos. E se precisar, a gente também está disponível para ir na região do local da ocorrência, para ajudar nessa pré-triagem dos corpos lá onde os corpos são levados, né, pelos helicópteros. Agora, eu vou só chamar a atenção aqui, porque eu conversei com os profissionais que vão até lá agora, e o que eu percebi é o seguinte, claro, todos são muito profissionais, estão indo lá para trabalhar, mas também tem uma emoção muito grande envolvida, mesmo com os anos de experiência, mesmo
com tudo que eles já passaram, já vivenciaram dentro desse trabalho que a gente sabe que não é fácil. Ainda assim, tem muita emoção envolvida. A Carla, por exemplo, ela é lá de Belo Horizonte, é mineira. Para você tem todo um sentimento a mais, né, Carla? Sim, com certeza, né? Minha família é toda de lá. Eu nasci, cresci naquelas montanhas, né? E desde que aconteceu, a gente está tentando, se ofereceu para ir o tempo todo e agora a gente vai para somar, para ajudar e tentar minimizar e agilizar o máximo possível o sofrimento dessas pessoas, né? Minimizar o sofrimento e agilizar a entrega dessas vítimas para suas famílias. Doutora, muito obrigada pela entrevista ao vivo aqui no Em Ponto da Globo News. É isso, estão saindo daqui a pouquinho aqui de São Paulo, com licença, fica à vontade, eles estão saindo agora já para Belo Horizonte, a qualquer momento. Eles vão tirar uma foto agora oficial e daqui a pouquinho então, eles saem em sentido IML de Belo Horizonte para iniciar esse trabalho que a gente sabe que deve ser muito difícil, Burnier. É muito difícil, viu, Paula? E só ressaltando que agora eles estão achando pedaços de corpos, né? E a identificação nesse caso é mais complicada ainda, né? Então você tem que ter coleta de sangue de parentes, às vezes não tem coleta ou sangue coletado de todos, enfim, é complicado. E é um trabalho mesmo que ainda bem que está tendo reforço. Como eu disse a vocês, eu estou aqui com o engenheiro especialista em Minas, Sérgio Médici. Bom dia, professor. Bom dia, Burnier. Bom, nós estamos tentando entender, né, tudo o que aconteceu. O senhor é uma pessoa experiente nesse assunto. Como é que esse monitoramento de um reservatório desse deve ser feito? Quer dizer, me parece que houve várias falhas aí, várias, né? Mas como é que ele tem que ser feito? Como é que ele deve ser monitorado? O monitoramento deve ser diário e eu vou dar um exemplo um pouco mais simples para as pessoas entenderem. Quando eu construí na Ferrovia do Aço, um dos túneis grandes era o Tunelão. E a gente monitorava todos os dias, vários pontos, a distância entre o teto e o piso. E aquilo era colocado num gráfico. Sim. Depois de um certo tempo, num dia, percebemos que a distância diminuiu 1 milímetro. No segundo dia, 2 milímetros. No terceiro dia, 3 milímetros. E aí se evacuou o túnel, tirou-se todos os equipamentos e 2 dias depois o túnel caiu, sem vítimas, sem perda de equipamento, sem nada. Então, ou seja, o monitoramento funcionou. Funciona. O monitoramento com o parâmetro certo, no tempo certo e com a interpretação certa, funciona mesmo. Você não pode monitorar um ou outro parâmetro, de vez em quando você vai olhar e não interpreta, não reage ao que o parâmetro está dizendo. Você agora, tem que professor, confirmar. será que porque aquele reservatório estava desativado desde 2015, será que as atenções sobre ele ficaram um pouco negligenciadas? Isso pode ser, mas dizer que uma barragem, não estamos colocando mais rejeito na barragem e, portanto, ela vira uma barragem segura, isso é falso. Uma barragem vai ser acompanhada muitos e muitos anos depois, inclusive, da empresa estar operando lá. Pode ter chuvas grandes, aquela lama não seca rapidamente, ela tem que ser acompanhada. Não é assim, olha, não põe mais rejeito na barragem, vira o botão, a barragem é segura. Não funciona assim. Demora muitos e muitos anos monitorando os parâmetros até que aquilo comece a ficar cada vez mais seco, mais seguro. Onde que tem que ficar a sirene? Olha, eu não sou especialista em colocar sirene, mas eu achei muito gozada a explicação dada, acho que pela própria Vale, que a sirene que era para monitorar a lama não funcionou por causa da lama. Ela foi engolfada pela lama. Alguma coisa está errada. Você tem um sprinkler no teto que, quando tiver um incêndio, ele tem que jogar água. E aí o sprinkler não funciona porque houve o incêndio. Então, o dimensionamento... Inclusive, eu não estou sabendo de nenhum teste feito antes. Você faz teste de funcionamento de equipamento, teste de monitoramento. Pelo que eu soube pelas notícias, não foi feito nenhum. Sabe por quê, professor? Porque o G1 fez uma arte que a gente mostrou agora há pouco, uma arte muito interessante, mostrando todo o caminho da lama. E a gente percebe que várias das áreas atingidas ficavam longe onde ficava a barragem. Sim. Tá certo? Quer dizer, se tivesse tocado uma sirene lá em cima, na hora, ou alertando que a coisa estava estourando, provavelmente, por exemplo, o pessoal da pousada, alguns agricultores lá mais lá para baixo, pudessem ter se salvado. Com certeza. Olha, até na internet, está aí nos celulares, um programinha que você pode perfeitamente saber na topografia, saber o caminho da lama ou da água. Você sabe.
Então, não é a sirene só lá no topo para que os funcionários do lado saiam correndo. Tinha que ter um percurso de sirenes que fosse alertando de modo Percurso de sirenes, exatamente. que tivesse mais na frente, ó, daqui a 10 minutos a lama vai chegar, daqui a 20 minutos a lama vai chegar. Aí estaria salvo praticamente todo mundo. E tem que ficar em um lugar alto, né? Quer dizer, mesmo que fique na baixada, como aí, por exemplo, a gente está vendo aí, fique na parte mais baixa, tem que botar isso num poste mais alto, em alguma estrutura mais alta, para que possa tocar, mas que não possa ser engolfada, que se estourar a lama. A função da sirene é avisar que está tendo um desastre. Ela não pode ser corrompida pelo desastre. Isso chama-se sustentabilidade de um equipamento de monitoramento. Quer dizer, ao longo da tragédia, ela tem que continuar funcionando. Olha lá, tá vendo ali? Ali estourou a 1h37 e foi comunicado. Aí ela estoura, né? Aí ela estoura e começa a descer. Olha lá, o caminho, ela desce. Primeiro pega essa área da ferrovia. Da Baía de Escoamento, né? Tudo bem, essa parte de baixo aqui, digamos, está muito colada. Mas já aqui, centro administrativo, por exemplo, né? Se tivesse tocado a sirene, talvez o povo ia sair correndo, o refeitório ficava aqui. Todo estava aí no caminho da lama. Estava no caminho da lama. A importância da simulação que a gente tem que fazer nesses casos é o seguinte: teve gente que correu para o lugar certo. Isso. E se salvou. Tem gente que correu para o lugar errado. Inclusive, parece que a própria Vale estava mandando correr para rotas de fuga que ficaram debaixo da lama também. Então estava errado. Olha lá, casas destruídas. Olha onde ficava a pousada, bem mais distante. Dava muito tempo para todo mundo ser evacuado, desde que tivesse um percurso, um sistema de sirenes e tivesse tido treinamento. Não tocou a sirene, você fala, eu tenho 6 minutos para subir aqui 30 metros. Né? O sistema de sirenes foi totalmente inócuo. O casal dono da pousada, que faleceu, infelizmente faleceu. Ali a ponte que foi arrancada pela lama. Você veja aí a força que velocidade que desce isso? Isso é uma coisa impressionante, né? A gente pensa que a lama vai andar devagarzinho, não vai não. Pode pensar quase como água. Dependendo da fluidez da lama, ela pode ir muito rápida, quase como água. E ela tem mais força que a água, né? Porque ela é mais densidade, então vai arrancando tudo pelo caminho. Até porque tem corpos que estão dilacerados, quer dizer, impressionante a força com que isso desceu. E bate em galhos de árvores, bate partes de equipamentos. Tem um filmezinho que mostra o pessoal na saída ali do centro tentando pegar os carros e fugir com os carros. Não é esse o caminho da fuga, é subir para a coisa mais próxima que pode. Aí o carro não sai, a máquina não sai, a lama vai pegando e pega eles todos. Isso é falta de treinamento e de aviso prévio da sirene. E outra coisa, professor, construir um refeitório debaixo, num lugar mais baixo do que o reservatório, eu não entendi isso. Olha, até hoje. Ninguém entendeu. Um programa aqui da Globo há 3 anos, no caso de Mariana, eu encerrei falando uma coisa que o pessoal achou até gozada. Eu falei, olha, eu não moraria numa casa embaixo de uma barragem de rejeito no Brasil. O pessoal disse, não, você está exagerando. Aí, 3 anos depois, não construíram uma casa, construíram um refeitório, um centro administrativo, um monte de coisa. Realmente, chama-se gerenciamento do risco. Não teve nenhum planejamento de gerenciamento do risco. A impressão que dá é que a empresa realmente não se preocupou com vidas humanas ali, porque no caminho, porque não é possível. Veja, nós estamos falando de equívocos prováveis, de erros. Eu não sou engenheiro, o senhor eu não sou. Muitos dos assinantes que estão em casa não são, mas é uma relação óbvia que se faz, óbvia. Você tem aqui um reservatório imenso que a lei da gravidade existe. Ele não está sendo usado, mas a gravidade está aí exercendo pressão. Uma hora esse troço pode cair, chove, pode ter um abalo sísmico, pode ter uma explosão, pode ser o que for. Tem que ter tudo sendo previsto. Isso tem que ser um gerenciamento de risco que prevê todas essas coisas e como é que vai ser a resposta à emergência. Tem também um filminho que mostra que se no caminho da lama, lá no começo, em lugares mais apertados, fizesse pequenos diques, a função do dique não é suprir a barragem. A função do dique é assim, a lama vai bater nele e vai demorar um tempinho para subir e passar. Põe outro dique, mais um... Então você ganha tempo. Como se fosse lombada. Como se fosse lombada. Você ganha tempo. Então os japoneses fizeram uma simulação disso, salvava todo mundo, né? Se em 10 minutos a sirene tocando e você ganhasse tempo, salvava todo mundo. Desde que tivesse o simulado dizendo,
para onde corre. O que os pessoal fez entrar no carro e tentar sair, depois não conseguia sair, é como aquele negócio, ó, se o prédio está pegando fogo, não entre no elevador. Não é o seu caminho de rota de fuga pegar elevador em terremoto, incêndio. É sair pelas escadas de incêndio e assim por diante. Então, faltou um mínimo de cuidado depois de Mariana. Ô, professor, outra coisa. Essa contaminação do rio Paraopeba, me parece que é uma contaminação que vai demorar muito, se é que esse rio vai conseguir se recuperar disso. A contaminação, quando vem de rejeito, a primeira coisa de saber, Burnier, é o que compõe esse rejeito. Uhum. Do que normalmente tem nessas operações. Argila, sílica. Argílica com sílica, tem muita poeira de terra, mesmo de lama. Então, primeira coisa é que vai mexer com a turbidez, vai mexer com o conteúdo de oxigênio e pode matar muitos peixes. Mas não é tóxica. Provavelmente não tem nem mercúrio, nem tem cianeto, porque o processo não usava isso aí. Ah, não tem mercúrio. Eu acho que os processos normais não têm. Agora, é uma falha da companhia que assim que aconteceu o desastre, olha, o laudo da semana passada, todos os últimos anos, composição da nossa lama. Não fiquem preocupados com metais pesados, porque não tem. Mas a companhia não faz isso, né? Então você tem especulações de tudo quanto é lado, como aconteceu em Mariana. Mas eu acho que esses rios, tanto de Mariana como isso aí, são décadas se voltar normal. Décadas. Para se recuperar. Porque a lama vai se depositar no fundo. Parece que no Rio de Mariana, se você pisa, você afunda lá 30 centímetros, põe a lama de novo na superfície. Diz que fizeram 47 medições, 90% das 47 medições deram água contaminada 3 anos depois no Rio Doce. Então, realmente é o que o senhor está falando, vai demorar muito tempo. Vai demorar muito tempo. Outra coisa que eu queria só que o senhor nos esclarecesse é a fiscalização feita pela Agência Nacional de Mineração, a atuação da Agência Nacional de Mineração. O que o senhor acha? Eu acho que a gente não pode culpar o pessoal que trabalha no DNPM. No seu programa, eu acabei de ver uma coisa estarrecedora. As condições de trabalho nos locais... Terríveis. Terrível. Quer dizer, um cara que trabalha naquela condição, ele não tem nenhum... Você sabe que ele não tem equipamento, estrutura, pessoas para fazer fiscalização nenhuma. Ele não consegue nem arrumar a casa dele. Então, eu acho que o governo agora tem que tomar uma postura muito séria para evitar tragédias de novo como essa. E a agência, desculpa, mas a agência tem que vir a público, tinha que ter vindo a público e reclamar. Se ela tem 35 fiscais, num lugar que tem que ter 700 e tanto, alguma coisa está muito errada. Não, está muito errada. E, desculpa, sempre vem dos escalões de cima, tá certo? Porque você pode ser um engenheiro lá embaixo, tanto da Vale como da agência, você pode reclamar, você pode pedir, é o que você pode fazer. Agora, o pessoal lá de cima, agora, entrando o Toffoli, a Raquel, eles têm que fazer, tem que funcionar, porque nós temos que evitar outra tragédia dessa. Uma terceira agora seria uma catástrofe. É o que eu sempre digo aqui desde esse acidente. Nós não temos que ser só especialistas em resgatar corpos debaixo de lama. Nós temos que ser especialistas em evitar essas tragédias. Perfeito. A prevenção vem em primeiro lugar. Pelo amor de Deus, prevenção. Não dá para a gente ficar convivendo com isso. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu sei que o senhor tem compromisso, precisa sair. Muito obrigado por ter vindo aqui e nos ajudar a entender um pouquinho mais dessa situação. Viu? Tá bom, muito obrigado. Obrigado, professor.